Você se considera maduro emocionalmente? Vamos falar sobre esse assunto? Uma das histórias engraçadas que eu lembro foi quando meu pai me contou que ele disse que ia apresentar a minha mãe lá para toda a família dele. E meu pai levou quando a casa estava muito cheia. Chegou lá num dia de almoço, a mesa repleta de pessoas, e eles tiveram que sentar lá na sala. Lá vem meu pai com o seu prato de comida. Já tinha enchido um copo de refrigerante, mas tinha esquecido lá na cozinha. De repente, quando ele chegou na sala, esqueceu, ele percebeu que tinha esquecido o copo de refrigerante, deixou o prato dele no sofá. Voltou para buscar o copo de refrigerante. Vindo ele com o copo de refrigerante, ele se lembrou que estava passando uma corrida na televisão. E aí deixou o copo de refrigerante no chão, foi lá na televisão ligar a corrida. Ligou lá a televisão, veio então andando de costas. O que aconteceu com ele? Extremamente nervoso, minha mãe estava ali, ele querendo impressionar, mostrar naturalidade. Acabou sentando no prato de comida e ao levantar ele chutou o copo de refrigerante. Dizendo que estava tão nervoso que na hora de escovar os dentes, ele ao invés de colocar pasta de dente, colocou pasta de barbear, espuma de barbear. Imagina como meu pai estava nervoso. A nossa vida muitas vezes é assim. Nós precisamos ter inteligência emocional para agir com as situações. Diversas vezes nós vamos passar por situações que nos deixam com raiva, que nos deixam nervosos, e por isso nós temos que extrair a melhor versão de nós mesmos para conseguir se dar bem nessas situações. O que é a maturidade emocional? Basta você pensar primeiro no que é a maturidade. Pensa numa fruta como, por exemplo, a banana. A banana é uma fruta deliciosa, a gente para pensar na banana, e a banana, quando ela está naquele aspecto dela verde, em que a casca fica dura, se você comer aquela banana, ela nem te faz bem, não é verdade? Ela pode dar até prisão de ventre. Ou seja, a banana, quando está naquele ponto verde, ela não está na melhor versão de si. Ou então, por exemplo, o oposto. Quando a banana já está com aquela casca escura, aquela casca escurecendo, ficando amarronzada, e você pega naquela banana, ela está muito mole também não está num ponto muito bom, né? Se você comer, pode fazer até o oposto. Você pode ter, na verdade, uma grande dor de barriga. O melhor ponto da banana mesmo é quando ela está com a sua casca amarela, quando ela está maravilhosa, e você pega, ela está na consistência boa, num sabor tão bom, ou seja, aquele é o melhor ponto da banana. A maturidade emocional é a mesma coisa. É extrair numa situação o melhor de mim. Ou seja, diante daquilo que eu estou enfrentando, eu consigo extrair a melhor versão de mim. Um psicólogo estadunidense chamado Daniel Goleman, ele disse que uma pessoa madura emocionalmente é a pessoa que ela tem 3 características. Ou seja, primeiro, uma pessoa que se conhece bem. Segundo, uma pessoa que sabe ter empatia. E terceiro, uma pessoa que nos momentos de dificuldade sabe se motivar. E pensando nisso que Daniel Goleman falou, realmente eu preciso me conhecer bem. Eu preciso, nos momentos de raiva, saber me controlar. Sabe quando você está passando por raiva que você fala assim, ai meu Deus, dai-me paciência? Eu costumo dizer que Deus nunca dá paciência pronta e acabada para nós. Na verdade, a gente passa por situações e nessas situações a gente acaba exercitando a paciência. Pode perceber, toda vez que aquela pessoa que você não queria ver nem pintado de ouro na sua frente, justamente aquela pessoa que acaba na hora que você menos espera aparecendo. Ou seja, eu preciso sim saber controlar a minha raiva, os sentimentos que eu tenho diante daquela situação. Mas a gente sabe então que a paciência não vem pronta. Ela é um exercício, é como o músculo. Se eu exercito a musculatura, eu vou desenvolvendo. Não é assim que acontece na academia? Eu vou exercitando e a minha musculatura desenvolve. Do mesmo jeito, também a minha paciência. À medida que eu exercito a minha paciência, nas situações de raiva eu sei extrair a melhor versão de mim. Eu não ajo com impulsividade, eu não firo as pessoas com as minhas palavras. Eu lembro, por exemplo, de uma historinha muito antiga que dizia o seguinte: o menino havia magoado a sua mãe com as suas palavras e depois ele decidiu pedir perdão. A mãe falou para ele, filho, tudo bem, mas venha cá. Levou o filho, pegou uma tábua de madeira, pegou um martelo e alguns pregos e começou a bater alguns pregos naquela madeira. E ela disse assim para o filho, filho, agora faz o seguinte aqui para a mãe. Vai ali e tira os pregos dessa madeira. O filho foi, prontamente tirou os pregos daquela madeira e o que aconteceu? Ele falou, olha mãe, aqui está. E a mãe falou, olha só filho, o que aconteceu? Você até conseguiu tirar os pregos, mas eu te pergunto, os buracos saíram daí? E ele percebeu que não. Então muitas vezes a nossa vida é assim, nós temos que tomar cuidado, porque as palavras que nós falamos, a gente pode até pedir perdão depois, pode até pedir desculpa, mas quando a gente fala coisas tão dolorosas na hora da raiva para as pessoas que machucam tanto, aquilo acaba se tornando feridas que não cicatrizam mais. Por isso, o que eu devo fazer na hora da raiva?
É como, por exemplo, uma vez que eu estava indo dar aula e eu lembro que eu estava pedalando com a minha bicicleta e estava começando a chover e começou a voar um pouco de barro na minha camiseta. Eu cheguei em sala de aula e os alunos falaram: professor, limpa a sua camiseta, está suja de barro. Eu falei para eles: não, preste muita atenção, fica tranquilo, eu vou dar aula e vocês vão perceber o que vai acontecer. Chegando lá no final da aula, eu virei para os alunos e falei assim: gente, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar o que fazer com a minha camiseta? Pois é, olha só o que aconteceu. Aquele barro que estava na minha camiseta antes, ele acabou secando e se tornou uma areia. Eu bati a mão e limpei praticamente tudo. É claro que não ficou 100%, mas pior seria se eu tivesse limpado na hora que aquele barro tinha pegado na minha camiseta. Então a nossa vida também, os nossos sentimentos também são assim. Se a gente agir com impulsividade, aquilo pode acabar nos prejudicando. A gente tem que agir de verdade, com sabedoria, com paciência, esperando e silenciando na hora certa, e a gente consegue fazer o melhor. Segundo ponto que Daniel Goleman falou que é muito importante, nós precisamos ter empatia. Eu lembro que o ano passado eu acabei perdendo o meu cachorrinho, que eu gostava tanto, o Luke. E eu fiquei muito triste, eu confesso a vocês que eu chorei naquele momento, e fiquei realmente muito triste porque é como se fosse um membro da nossa família, não é verdade? E eu lembro que uma semana depois eu estava em sala de aula e eu vi uma aluna chorando. De repente, o que eu percebi? Fui conversar com ela e descobri que o cachorro dela também tinha morrido. E eu falei para ela: olha, eu sei que dói muito perder um cachorro, mas melhor é nós pensarmos no tempo que a gente teve com ele. Foi tão gostoso, não é verdade? E naquele momento eu consegui consolar ela. Ou seja, eu soube ter empatia. Eu preciso passar pelas situações e olhar as pessoas querendo também fazer por elas aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Ter empatia é isso. É olhar para o outro com carinho e também perceber que o outro, assim como eu, muitas vezes tem muitos defeitos. Talvez não os mesmos defeitos que os meus, mas que eu preciso respeitar as limitações daquela pessoa para que ela possa crescer. Quantas vezes eu lembro que a minha mãe na infância, ela pedia insistentemente: Gabriel, guarda a toalha, coloca a toalha no lugar, coloca a toalha no lugar. E aí o que acontecia? Muitas vezes eu ficava triste porque eu via que a minha mãe ficava triste quando eu não guardava a toalha no lugar. Eu falava: poxa, eu vou melhorar, eu vou mudar. E isso demorou muito, até que um dia eu consegui. E eu fiquei pensando, eu tive que ter tanta paciência comigo. Então, se a gente tem paciência com a gente mesmo, diante das necessidades, diante daquilo que eu ainda preciso mudar, eu também preciso ter paciência com as outras pessoas nas suas limitações. E o terceiro ponto que Daniel Goleman fala é se automotivar. Eu preciso conseguir me motivar nos momentos difíceis. Você sabia que as maiores batalhas que você trava, na verdade, não são batalhas físicas, mas batalhas que estão dentro da sua própria cabeça? Por isso, nos momentos difíceis, ao invés de eu dizer eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu preciso mudar essas frases para sim, eu não quero, mas eu preciso fazer, então vou fazer, faço bem, faço logo. E também, eu sou capaz, se eu ainda não consigo, eu posso melhorar, eu posso aprimorar, eu posso me transformar. Tudo isso pode fazer a diferença na minha vida. Preciso me automotivar nos momentos de maior dificuldade, porque se eu acreditar que eu sou capaz, eu te garanto, a maioria das coisas não poderá te parar. Por isso, a automotivação é muito importante. Inteligência emocional, então, é isso. 90% dos profissionais, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que 90% dos profissionais que têm uma inteligência emocional bem desenvolvida atingem o sucesso em suas carreiras. Por isso, vamos desenvolver bem a nossa inteligência emocional para extrair a melhor versão de nós mesmos. Então eu peço para você que comente aqui embaixo se você se considera uma pessoa madura emocionalmente, se você acha que a sua inteligência emocional já está bem desenvolvida. E vamos partilhar mais um pouco sobre isso.